106 tem muita alegria, estamos juntos com você. É da sua amizade que a gente precisa, é hora de viver, acreditar e ser feliz. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde a todo o Vale Jaguaribano, onde estiver chegando as ondas amigas da Rádio Caiçara FM, sinta-se abraçado por esse amigo que vos fala, Cláudio Damasceno. E ficaremos com todos vocês até as 3h30 da tarde, onde através dessa programação estaremos levando lindos louvores, testemunho de transformação de vida. Também temos um momento da palavra e no finalzinho da programação estaremos fazendo a oração, apresentando o copo com água a Deus para que seja consagrado. Então, se você quer manifestar sua fé, se você está passando por um problema de enfermidade, um problema de depressão, seja qual for o problema, prepara aí o seu copo com água, que no finalzinho dessa programação nós estaremos invocando a Deus para que esse elemento ele seja consagrado e ao bebermos seja a medicina do céu para as nossas vidas. E para darmos continuidade ao programa Momento do Presidiário, eu vou deixar um dos louvores que é tema do programa e retornamos para darmos continuidade a essa programação. Desde já eu quero deixar uma boa tarde a você que nos acompanha através do rádio convencional, a você que nos acompanha através das redes sociais e pedir permissão a você para entrar no seu lar com essa programação abençoada que é o programa Momento do Presidiário. Fique com essa canção bonita. Todo dia fico ouvindo, de domingo a domingo, aquele programa que passa na rádio e deixam as mães mandarem recados. Eu distraído outro dia, quando alguém disse alô, é a Dona Maria. Daí você falou meu nome, eu não acreditei e pulei de alegria. Mãe, eu tenho tantas novidades pra gente. Sabe, eu ganhei uma Bíblia de presente de um pastor que veio aqui nos ensinar que Jesus Cristo é o caminho. Mãe, não se esqueça de orar pela gente. Deus está te ouvindo, eu tô tão diferente. Nem pareço aquele filho que tanto te fez chorar. Me espera, mãe, que em breve eu vou voltar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe,
te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. De segunda a sexta-feira nós temos o programa Momento do Presidiário Oficial, transmitido pela Rede Aleluia, rede de rádio Aleluia, e transmitido pela Rede Aleluia, e na direção do programa está o pastor Mauro, que é o coordenador do grupo da UNP em todo o estado do Ceará. Se você quiser acompanhar a programação oficial do Momento do Presidiário, é de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 horas da noite, onde no programa tem um quadro que permite que os familiares mandem recado para os seus entes queridos lá dentro do presídio. Então é só sintonizar na Rede Aleluia de 9 às 10 horas da noite e você vai estar participando do programa Momento do Presidiário Oficial. Quero deixar aqui uma boa tarde para a dona Maria Ivanilde, que nos acompanha aqui através do Facebook, Cláudio Damasceno. Ela fala: boa tarde, obreiro, estou na escuta, mande um alô para mim e para minha família. Deus abençoe. Amém, guerreiro. Em nome do Senhor Jesus, eu quero deixar aqui um alô, uma boa tarde para a dona Maria Ivanilde, ali do bairro Sul de Velho, o seu paizinho, a sua mãezinha. Nunca mais eu tive tempo na correria de fazer uma visita ao seu pai e sua mãe aí no bairro Sul de Velho, mas assim que der, a gente vai estar passando aí para visitá-los, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Para darmos continuidade, o pastor Clodoaldo tem algo a falar aqui a respeito desse trabalho. Aonde que esse mundo dá alguma coisa pelo presidiário? O que as pessoas falam no mundo? Deixa trancado lá, joga a chave fora. Mas por quê? Porque as pessoas não conhecem a Deus. E nós conhecemos, e por isso que a gente vem nos presídios. Por mim, sabe onde eu estava agora? Eu estava aí dentro de vocês, não estava aqui atrás dessa grade, não. Porque nós cremos. Nós cremos que é possível sim a sua vida mudar. E se você crê, nós vamos orar aqui a Deus. E a força que você não tem, Deus vai dar para você. Aí você vem falar, a vida aqui é sofrida. Mas quem causou? Não foi Deus. Não foi a sua família. Sua família está sofrendo. Por quê? Porque está faltando você lá. Só que você não pode voltar para lá de qualquer jeito. Você tem que chegar lá transformado. E para isso acontecer, essa transformação, você não precisa passar da porta daqui lá para fora para agora eu vou mudar. Começa a mudar aqui dentro. Foi o que o Daniel ele fez. O Daniel, você passou quanto tempo preso, Daniel? 6 anos, pastor. 6 anos. Aí, pastor, chegou uma hora que não deu mais. O fardo, como o senhor falou, a alma estava Pesada, cansada. Eu resolvi dar um basta naquilo. Isso, aí, e interessante que a minha família ia, e eu vi a mudança da minha esposa também, que ela começou a buscar por mim e tal. Olha que legal, tá vendo, pessoal? E ela começou a me buscar por mim, eu vi a mudança nela, falei, poxa, quando ela mudou, eu vou mudar. Aí tomei a decisão, pastor. Não foi da hora, foi da noite pro dia, sabe? O escalar de dedo assim, não. Foi degrau por degrau. Mas a força que você não tinha, Daniel, olha só. A força que ele não tinha, Deus foi dando. Deus foi dando, como Deus vai dar para você. Hoje, olha só, hoje o Daniel volta ao presídio para falar o que Deus ele fez. Tá a família dele toda na presença de Deus. Então,
Quer dizer, uma história de transformação de vida. Não deixei sair relação, mas que vai do mal, o seu rei, meu poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Você que está me ouvindo aí através dessa programação e o que ouviu aí o pastor Clodoaldo, você sabe que o pensamento do mundo é esse mesmo. Tranca, jogar a chave fora, né? É bandido bom, é bandido morto. Mas para nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor Jesus, Deus, Ele sacrificou o Senhor Jesus naquela cruz para o resgate de todos. Não foi para o resgate de uns, não foi para o resgate dos perfeitos, dos santos, não, foi para o resgate de todos, né? Então, a partir do momento que Jesus se sacrificou naquela cruz, uma porta foi aberta, né? Uma porta para o arrependimento, uma porta para a salvação, mas deixando bem claro que isso só depende de você, né? Você interno, você familiar de interno. E olha que algo forte ele falou aí, né? Ele viu que a família dele, a esposa dele, estava buscando por ele lá fora, né? E isso fez ele refletir, né? E se ela está buscando lá fora, eu vou buscar também, eu vou junto com ela aqui dentro do presídio. E é isso que acontece, pessoal. Por isso que a gente insiste, né? A UNP, o grupo da UNP, os voluntários do grupo da UNP em todo o estado de Ceará não tem dado descanso aos seus pés, pessoal. A verdade é essa. Se eu tentar falar com o pastor Mauro hoje, como eu já tentei alguns domingos, ele vai me responder só na parte da noite, porque ele está lá no presídio junto com os voluntários, levando a palavra de Deus àqueles que se encontram lá. Então uma coisa é certa, né? A UNP não tem descansado os seus pés. Os voluntários dos interiores, nós poderíamos muito bem estar em casa com a nossa família, mas nós estamos aqui levando essa programação a você, ouvinte da Rádio Caiçara FM, a você, familiar de interno, a você, ex-interno que está em liberdade, mas deixando bem claro, o trabalho ele é feito, a palavra ela é semeada, a semente ela é semeada, mas depende de você, porque muitas sementes têm caído em solo rochoso, né? E ao nascer logo seca, né? É você que prepara o terreno para a semente, para ela germinar, para ela crescer e dar frutos. A decisão é sua. Eu digo uma coisa para você, você só vai continuar nessa vida até um dia que você entender que você não quer mais isso para você e que você decidir mudar de atitudes, mudar de vida, porque a decisão é sua, pessoal. Nem Deus pode interferir, né? Nem Deus pode interferir nas nossas decisões. Se eu quiser sair daqui agora, né, jogar tudo para o alto que está repreendido em nome do Senhor Jesus e viver a minha vida do jeito que eu quiser, Deus não vai me impedir, não. Assim como Deus não te impede de você tomar as mesmas atitudes, de você seguir no mesmo caminho, porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão em liberdade, vocês ex-internos, que estão aqui fora tornozelados, que estão aqui fora, que saíram pela porta da frente, estão em liberdade, muitos de vocês, eu corro risco de dizer, a maioria conheceram a palavra lá dentro do presídio, né? Até pregava, eu já visitei ex-interno que até pregou para mim na sala de casa e dizia que estava determinado, que não queria mais essa vida, que ia aceitar Jesus e que se morresse, mas ia morrer com Jesus. Mas foi questão de tempo, foi questão de tempo para aquela semente que germinou dentro dele, dentro do coração dele, dentro da mente dele, logo morrer, logo definhar, logo morrer, e voltou para a vida errada novamente. Então a decisão é sua, ninguém pode impedir quando você decide, ninguém, nem Deus, porque ele não vai impedir, ele não quer impedir, o diabo ele não pode impedir, pessoas não podem impedir. A partir do momento que tomamos uma decisão firme e verdadeira, não foi assim quando você foi para o crime? Quando você decidiu ir para o crime, você foi de cabeça, ninguém te impediu. Quando você foi fazer algo errado, quando nós um dia fomos fazer algo errado, ninguém pediu a gente. Ninguém, nem pai, nem conselho de pai, nem conselho de mãe. Você sabe que é assim que acontece. Ninguém pede quando a gente quer fazer coisa errada. Então por que quando a gente quer fazer a coisa certa, pessoas e situações impedem que a pessoa tome essa decisão? Na realidade,
que está faltando é coragem. Coragem para tomar a decisão de voltar atrás nos seus erros, para que assim sendo, a palavra ela venha germinar e dar frutos aí dentro de você. A decisão é sua, ela está nas suas mãos. Vou deixar aqui uma canção bonita. Fique com essa canção bonita. A você que mora aí na linha base de cima, logo mais às 16 horas aí no núcleo de oração da Igreja Universal, aí em frente ao comércio do Ieldo, vai ter um propósito muito forte, um propósito de fé, que é a pregação da palavra de Deus, a direção passada pelo Espírito Santo. Tem propósito mais forte que esse? Não tem. Então você é meu convidado especial, é você. Leva sua garrafinha com água, uma peça de roupa de um familiar, chave de casa, tudo, leve tudo que é que representa a sua casa, representa a sua família, para apresentar a Deus em oração. Te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá,
De um lado da vida deste homem, uma coleção de atitudes erradas. Do outro, as consequências. Aos 10 anos de idade, o meu pai tentou me matar. Ele me pendurou de uma ponte e, com as suas próprias palavras, ele disse: "Seu desgraçado, eu te pus no mundo, eu te tiro." E daí, eu pendurado, eu disse pra ele: "Olha, pai, o senhor pode me jogar daqui embaixo lá, se eu cair e morrer, tá tudo bem. Mas se o senhor me jogar e caso eu não venha morrer, eu vou me tornar um dos piores bandidos que o senhor já viu." E essas palavras foi como o inferno todo entrou dentro de mim. Eu fui guardando aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa, tudo dentro de mim. E eu sabia que um dia eu ia colocá-la para fora. E até que aquele dia chegou. E aos 11 anos, eu matei a primeira pessoa. Eu ainda era uma criança. Eu fui preso e ali naquele presídio, no centro socioeducativo, ali foi uma escola, uma verdadeira faculdade do crime, porque ali eu pude aprender coisas que eu não sabia. Então, quando eu saí, a primeira coisa que eu fui fazer foi pôr em prática tudo que eu aprendi ali. Este passou a ser o objetivo de Walisson. Cheio de ódio e frieza, se tornou um matador de aluguel. Uma dessas que eu saí, fui para São Paulo e ali foi, se eu fiz um ali, lá eu fiz vários. E eu fazia coisa que qual eu me envergonho hoje do que eu fazia. A minha mãe, ela pensava que eu era um menino assim, um menino bonzinho, até ela descobrir que eu era um monstro. Até ela descobrir que o meu prazer, a minha profissão era matar. Ela viu uma cena que eu acabei tirando a vida da pessoa na frente dela, ela desesperou, porque ela não esperava isso do filho dela, o que o filho dela se tornou. Eu não me via como uma pessoa, um ser humano, eu me via como um bicho, porque eu não tinha dó nem piedade de ninguém. Eu não sabia o que era amor, quanto mais quem era Deus. O Deus meu era próprio, eu mesmo era o meu Deus. Eu não tinha amor por ninguém. Eu tinha aquela sensação de que eu era o cara que eu nunca ia ser pego, que ninguém ia me pegar. Até que então, num belo dia, eu de trazer armas para uma dessas biqueiras que eu tinha em Minas Gerais. Eu vim com o carro cheio de arma, me denunciaram e aí teve uma perseguição da polícia atrás de mim em alta velocidade. E nessa perseguição eu estava a 140, 150 por hora e trocando tiro. E eu tomei um tiro de .40 na cabeça. Foi onde eu vim capotar o carro e acabei sendo arremessado para fora do veículo. E dei com a minha cabeça numa placa de trânsito. A cena era devastadora. Eles me falaram que eu cheguei lá com a cabeça aberta, todo ensanguentado. Eles fizeram 5 cirurgias na minha cabeça para poder tentar retirar um pedaço de projétil que ficou. Minha cabeça infeccionou, eu perdi 15 a 20% da massa cefálica. E dali, quando eu acordei, para mim é como fosse um dia seguinte. Mas quando eu fui saber, já tinha passado um ano. Um ano que eu fiquei em coma. Eu me deparei com a situação que eu estava ali para morrer, porque eu estava jogado, não tinha cuidado, ninguém cuidava de mim, enfermeira, médico, ninguém cuidava de mim. Mesmo sem o movimento do meu lado esquerdo, quando eu olhei para o meu lado direito e para minha perna, eu estava com algema na perna, no braço e com escotas armadas ao meu lado, pois eu já estava preso. E lá no presídio, chegando no presídio, ainda eu precisava de cuidado, porque eu não tinha movimento. E ali, quando eu vi que eu precisava de alguém para me limpar, de alguém para poder limpar a minha fralda, me dar comida na boca, eu vi que eu não era ninguém,
porque eu não era aquela pessoa que eu tanto achava que eu era. E mesmo naquele jeito que eu me encontrado, eu fui levado ao júri, ao tribunal, e fui condenado. E peguei 39 anos de prisão. Cumprindo a longa pena e preso no próprio corpo, a angústia e o desespero tomaram conta de Walisson. Eu tinha um vazio tão grande dentro de mim que passou até eu dar cabo da minha própria vida. Porque não fazia mais sentido viver naquela situação. E justamente naquela época que eu pensei dar cabo da minha própria vida, que eu pensei em me matar, eu conheci o trabalho da igreja lá dentro, o INP. Eu não sabia falar com Deus, mas aquela palavra daquele servo ali falou que Deus podia mudar a situação que eu estava vivendo. Então eu falei, olha, eu não sei se você existe mesmo, eu não sei, eu não tenho acesso a você não, eu sou ruim. E se eu estivesse no lugar do Senhor, eu não me perdoaria não, porque eu sou ruim. Se você realmente conhece eu mesmo, o que eu tenho de mais valioso, de mais precioso, que eu sempre carreguei comigo, eu te dou, que é a minha palavra. Se você fizer algo por mim, quando eu estiver em cima dessa terra, eu vou te servir. Nem se for arrastando. E naquele dia eu me senti um alívio tão grande. E da medida que eu ia me dando, Deus ia me fortalecendo. E eu queria saber de cumprir a minha palavra que eu empenhei. E lá dentro eu ganhei uma Bíblia e eu lia ela até, punha ela apoiada no meu peito e levantava um pouco e ficava lendo. E quando eu não deitava assim, ficava lendo. Walisson já havia deixado a velha vida para trás. O verdadeiro arrependimento. O tempo passou e recebeu a oportunidade de deixar para trás também as grades. E o primeiro lugar que eu fui foi para a igreja. Cumpri a minha palavra que eu tinha dado a Deus. Eu cheguei de cadeira de roda, eu fui direto para o altar. E até que então eu ouvi falar do Espírito Santo. Só que eu já tinha paz, só que eu não sabia o que era o Espírito Santo. Eu fui a fundo procurar saber. Então eu parti para cima. Falei, eu quero ter. Comecei a orar de madrugada, levantar de madrugada, sair para fora de casa, na chuva, orando. Meu Deus, eu quero ter o teu Espírito. Eu não aceito ficar na tua casa vazio. E no meio do ano, como agora, veio a fogueira santa. E eu me lancei. Eu me lancei. Por completo, por inteiro. E, meu Deus, eu não aceito ficar na tua casa, viver sem o teu Espírito, não. É tudo por tudo. Eu comecei do nada e eu não paro por nada. E eu juntei tudo e eu fui para subir no altar. Eu lembro que eu subi naquele altar de muleta. Coloquei o meu sacrifício ali e eu falei para Deus, olha meu Deus, está aqui. A minha vida. Eu me derramei e fui sincero. Falei, olha meu Deus, está aqui. Ó. Eu não presto, mas eu quero te servir. E foi então que o Espírito Santo veio, me abraçou. E naquele momento eu senti uma paz tão grande. Não foi sentimento não. Foi uma paz que eu nunca tinha sentido na vida. De toda a vida, um ser tão podre, um ser tão pequeno. Naquele momento eu senti amado. Deus falou para mim, olha, a partir de hoje você não está só. Eu estou contigo, meu filho. Meu filho. Eu falei, obrigado, meu pai. Palavra por palavra. O interior deste, que foi o portador da morte, hoje tem em si o autor da vida. Deus foi transformando a minha vida a cada passo. Eu dava um passo e Deus caminhava comigo. Ele me abençoou com a mulher de Deus. Eu não tive referência de pai. Hoje eu sou um pai. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Hoje minha mãe tem orgulho de mim. O meu pai que queria me matar antes, hoje tem orgulho de mim. Antes eu saía para tirar vidas. Hoje eu saio para levar vidas às pessoas. Humanamente falando, não era nem para eu estar aqui. Porque os médicos falaram que eu ia vegetar,
eu só tenho uma parte da cabeça, eu não mexo, mas eu não me importo com isso, pois eu posso ter a metade da cabeça, mas eu sei que eu me entreguei por inteiro. E até hoje, através da palavra, eu empenhei minha palavra a Deus e Ele até hoje tem cumprido a palavra dele através da minha vida. Que testemunho forte, né? E se você parar para pensar, para analisar esse testemunho, ele vai falar muito com você, né? Com cada um de nós. E você vê, né? Enquanto, pessoal, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. A obra dele é essa. E ele precisa, assim como Deus, ele precisa dos seres humanos. Deus também, para fazer a obra dele, ele precisa de nós seres humanos. Por escolha de Deus, né? A Bíblia diz que os anjos é que queriam estar aqui servindo a Deus no nosso lugar. E seriam perfeitos, né? Mas Deus não deixou. Deus permitiu que os seres humanos fossem usados por ele. Da mesma forma, o diabo também ele precisa usar o ser humano para fazer a obra dele nesse mundo. E você vê como é que acontece. Né? Enquanto esse rapaz estava pintando e bordando e estava agradando a ele, ainda que estava fazendo o que ele queria, né? Ele deixava ele tudo bem. Mas chega uma hora, pessoal, que ele cansa de brincar com o ser humano. Você já viu um gatinho brincando com um rato? Ele brinca, ali é só brincadeira. Mas quando ele se cansa, ele vai lá e mata o rato. Assim é o diabo, pessoal. O diabo brinca com os seres humanos até enquanto ele quer. Quando ele enjoa de brincar, ele vai lá e destrói. Você vê que esse rapaz, olha a fúria do diabo contra a vida dele. Além de levar tiro na cabeça, ainda capotou o carro, ainda bateu com a cabeça numa placa de trânsito. Se você vê as imagens, é porque eu não sei colocar as imagens aqui, ele só tem a metade da cabeça. Das cirurgias que foram feitas, a massa cefálica que ele perdeu, ele não tem a cabeça, o formato da cabeça toda, é só uma banda. Mas ali foi onde entrou a decisão, é o que eu falei agora há pouco, o poder da decisão. Ali, diante de tudo o que ele sofreu, ele entendeu que a vida a qual ele vivia para agradar o mal, para agradar o diabo, não estava adiantando de nada para a vida dele, que o próprio diabo se virou contra ele para destruí-lo. E aí ele tomou a decisão, e ele falou para Deus, ele foi sincero com Deus, ele falou, eu não presto. Se eu fosse o Senhor, não me perdoaria, porque eu não presto. Mas se tem uma coisa que eu tenho, é palavra. E se o Senhor me tirar dessa, eu dou a palavra ao Senhor que eu vou te servir. E até hoje tem imagens desse jovem evangelizando de cadeira de roda, de muleta. Ele está cumprindo com a palavra que ele deu. Aonde eu quero chegar? Talvez um dia lá dentro do presídio, pastor Mauro, os voluntários fazendo reunião lá com vocês internos que estão em liberdade, talvez você lá estava indo bem, né? Recebendo a palavra de Deus, se entregando para Deus, né? E até prometendo para Deus que quando chegasse aqui fora daria continuidade à sua caminhada na fé. Mas quando você chegou aqui fora, que você se viu em liberdade, as amizades começaram a se chegar a você e você esqueceu da palavra que você deu para Deus, que você empenhou com Deus, que daria continuidade à sua caminhada na fé aqui fora. E aí entra a importância da família, né? Como aquele outro testemunho, né? A família estando buscando a Deus, quando ele sair, mesmo que ele cambaleie na fraqueza humana, que nós seres humanos somos assim, mas vai ter a família alicerçada na rocha que vai apoiá-lo, que vai ensiná-lo novamente o caminho que ele tem que trilhar. Essa é a importância, por isso a importância da família estar buscando a Deus, né? Pelo seu familiar. Mas eu já ouvi da boca de familiar, quem precisa é ele, quem tem que buscar ele não quer. Não é assim, pessoal. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós, eu preciso, o pastor precisa, o bispo precisa, todo ser humano precisa de Deus. Aí a pessoa abre a boca e diz, quem precisa é ele não quer buscar, quem precisa é ele. Sabe o que aconteceu? A pessoa que me falou isso, que eu nunca vou esquecer, acabou que perdendo o esposo.
para os vícios, em um acidente. Não seria mais prudente lutar, né, na presença de Deus, levar a peça de roupa, levar uma fotografia? Meu marido não quer ir não, meu filho não quer ir não, mas eu tenho uma fé e eu vou usá-la. Eu vou levar a peça de roupa, eu vou levar a fotografia, e ele vai se converter, e ele vai largar esse vício, ele vai largar essa vida qual ele está vivendo. Mas se você, família, cruzar os braços, meu amigo, me desculpe a sinceridade, vai perder, porque o diabo não está de brincadeira. E o familiar que está envolvido lá nos vícios, que está envolvido lá no crime, que está envolvido, ele não tem forças para sair de lá sozinho. Se a família não tomar posse da autoridade que Deus dá em libertar o seu ente querido, porque a partir do momento que você busca Deus, Deus te dá essa autoridade para determinar a libertação do seu familiar, do seu ente querido, e essa libertação acontecer. Mas para isso precisa estar diante do altar de Deus, estar com a vida entregue ao Senhor Jesus, para que essa autoridade venha fazer efeito na sua vida e na vida do seu familiar. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Prepara aí a sua Bíblia para meditarmos aqui na palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, versículo 12. 1 Coríntios, versículo 12. Está escrito aqui no cabeçalho da minha Bíblia: o caráter é o alvo da pregação de Paulo. O caráter é a pregação, é o alvo da pregação de Paulo. E fala assim: e eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. Quem conhece a história do apóstolo Paulo sabe que ele era um homem instruído. Ele era um homem instruído pela sabedoria romana. Mas quando ele tomou a decisão de seguir a Cristo, ele deixou toda a sabedoria que ele adquiriu humanamente falando para ficar livre para ser usado por Deus na pregação do Evangelho. Paulo era totalmente instruído nas escolas judaicas, por isso poderia perfeitamente falar de forma eloquente com qualquer pessoa. O apóstolo sabia que a cultura grega valorizava o saber, mas ele havia anunciado o Evangelho em Corinto de modo simples, sem qualquer erudição, mesmo que isso causasse censura por parte dos intelectuais gregos. O único objetivo de Paulo era anunciar a obra de redenção do Senhor Jesus e não buscar admiração humana. O tema preferido de suas pregações era a verdade, mais grandiosa e simples que há nas Escrituras, a mensagem da cruz. Amém? Uma vez eu ia para o núcleo mais de uma pessoa, e conversando dentro do carro, a pessoa falou assim para mim: a pregação da igreja é muito simples. Eu acredito que o povo não vai mais na igreja porque a pregação é simples, né? Poderia ser uma pregação mais... E eu calado estava, calado fiquei, né? Até ainda falei para ele assim: simples, a palavra de Deus é simples. Ah, mas não sei o que, a pessoa nunca concorda, né? Também. Só, o próprio apóstolo Paulo, ele deixou a sabedoria humana de lado. E a palavra de Deus, ela não é simples, não. Ela é simples para quem assim a vê. Mas para quem olha com os olhos espirituais, a palavra de Deus em toda ela é forte. Se você ler a Bíblia, pedir direção ao Espírito Santo para revelar para você
a verdadeira vontade de Deus, ela é forte. Agora, se a pessoa ela lê a Bíblia e não tem a direção do Espírito Santo, ela não vai entender mesmo não. Ela não vai entender mesmo não, ela vai achar simples, porque realmente a letra é normal. Mas o discernimento que o Espírito Santo dá, esse sim é forte. Versículo 3. E eu tive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A gente vê muita gente hoje, pessoal, correndo atrás de pregadores. Pregadores que pregam bonitos, que louvam bonitos, né? Nada contra. Mas será que você está indo em direção a Deus, ao Senhor Jesus, ou você está indo em direção ao homem, à sabedoria humana? Tem que ver isso aí. Eu estou indo em direção a Deus, né? A direção do Espírito Santo pregada através daquele pregador, ou eu estou indo através da sabedoria humana dele, da inteligência humana dele? Porque de nada adianta, como o apóstolo fala aqui, ó, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Se a sua fé está apoiada em sabedoria humana, pessoal, me desculpe a sinceridade, está fadado ao fracasso, como diz o bispo. Porque os seres humanos não podem nada, pessoal. Nenhum de nós podemos nada. Somos apenas instrumentos para ser usados por Deus da maneira que Ele quiser usar. Mas no poder de Deus, esse sim, esse é o poder transformador. A demonstração do Espírito de poder. O argumento proveniente da sabedoria humana pode atrair, conquistar, persuadir as pessoas a respeito de alguma questão. A sabedoria humana, né? Mas jamais terão poder para transformá-las interiormente. As religiões e as filosofias melhoram o homem, mas não regenera a sua alma. Paulo sabia disso, pois antes da sua conversão, embora fosse um notável religioso, era intransigente e cruel. Você vê que Paulo, né, antes de se converter, ele era um religioso. Mas ele era isso aqui, ó, intransigente e cruel, né, que até matava os cristãos. Olha aqui a sabedoria humana leva. Olha aonde a sabedoria humana leva. E hoje não é diferente. Tem muita gente aí matando os irmãos, pessoal, com palavras de ódio, disseminando ódios, disseminando medo. Eu vejo às vezes eu escuto, porque alguém escuta na minha casa e eu acabo aqui escutando, pregadores colocando mais medo nas pessoas do que a fé. Né? Pregadores falando, ele estava falando esses dias, esse final de ano, né, tem muita comida apresentada aos ídolos, né, tenha cuidado, faça a oração, apresente a Deus, tudo bem, tudo certo, apresente a Deus. Mas de uma forma que fica colocando medo nas pessoas. Eu falei, também está escrito, se comeres alguma coisa mortífera, não morrerás. Então a confiança em Deus, pessoal, mesmo que você esteja correndo um perigo, Deus ele te livra, porque a sua confiança está nele. Mesmo que você comer uma comida envenenada, se você comer sem saber, Deus ele vai te livrar. Claro, não estou dizendo aqui que não tem que apresentar a Deus, não tem, tudo nosso a gente tem que apresentar a Deus. A comida, a família, a casa, o salário que a gente ganha, tudo tem que ser apresentado a Deus. Mas por consideração, por amor, por fé, não por medo. Não por medo de acontecer alguma coisa negativa. Mas diante da ação do Espírito Santo, de um pecador perdido, ele passou a ser um homem arrependido. Esta é a maior manifestação do poder de Deus, transformar o ser humano. Isso é feito somente pela ação do Espírito Santo.
convencimento íntimo que ele promove é tão perfeito e irrepreensível que é capaz de fazer um blasfemador silenciar e um orgulhoso se humilhar e um imoral abandonar a libertinagem. Esse é o poder de Deus, pessoal. Esse é o poder de Deus, o poder transformador, o poder que faz um blasfemador silenciar. A gente vê muitos testemunhos de pessoas que um dia falaram mal da Igreja Universal, falaram mal do Bispo Macedo, queriam até matar o Bispo Macedo, sem nem conhecê-lo. E depois são pessoas que se calaram e passaram a confiar em Deus, a crer em Deus e pedir até perdão ao bispo. Pediram até o perdão ao bispo, mesmo sem conhecê-lo, pediu perdão a ele pelo ódio que tinha, que muitas das vezes disseminado por outras pessoas. É isso que eu digo, tem irmãos matando outros irmãos, pessoal. Colocando ódio no coração dos irmãos contra os outros. Aos poucos está matando. Era para ser um servo para criar vida, para levantar vida nas pessoas, está colocando ódio, disseminando ódio nas pessoas, medo, levando as pessoas a só crer em revelação. Quer revelação maior do que essa aqui? Deus está revelando para nós aqui nessa tarde a sua vontade. Aí fica de palhaçada, eu preciso que alguém fale com Deus o que Ele quer falar comigo, não preciso. Não é orgulho não, pessoal, é fé. Se a Bíblia diz que eu tenho acesso a Deus, que quando o véu foi rasgado, quando o Senhor Jesus fez o sacrifício e o véu foi rasgado, eu passei a ter acesso diretamente a Deus, eu preciso estar buscando revelação de ninguém? Preciso não. Eu preciso buscar a revelação de Deus, através da palavra dEle, através da direção dEle. Se você pedir a Deus o ouvido sensível para ouvir a voz dEle, Ele vai falar com você. Agora, se você só fica buscando palavra de homem, sabedoria humana, então, felizmente, você vai ficar sempre na mão dos homens. Uma coisa que sempre me chamou a atenção na Igreja Universal, o bispo, os pastores, o bispo faz questão de falar, ó, não depende de nós não. Nós não podemos fazer nada por você não. O que nós podemos é orar a Deus assim como você também pode. Então não dependa de mim, não dependa de pastores, dependa de Deus. Sempre foi assim a pregação da Igreja Universal, ensinando a gente a depender de Deus. Porque o homem, pessoal, o pastor passa aqui, daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai embora. E aí, se eu estiver dependendo dele? Então, vamos parar para raciocinar. A quem eu tenho servido? A Deus ou a sabedoria humana? Porque tem gente correndo atrás de sabedoria. Essa pessoa mesmo me falou, a pregação da igreja é muito simples, por isso que não dá mais gente, porque a pregação é simples. Simples, a palavra de Deus é simples, a revelação do Espírito Santo é simples. Pelo amor de Deus, aí vai olhar para a vida do abençoado, só misericórdia. Mas por quê? Porque fica correndo atrás de pregações bonitas, não busca a verdadeira revelação de Deus, a se converter, a verdade é essa. A se converter e fica buscando palavras bonitas, orações bonitas. Eu vou deixar aqui mais um louvor. Se der tempo em seguida, nós retornamos com mais um testemunho, senão finalizamos a programação. Fique com essa canção comigo. Subirei ao monte da adoração para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Pedras que não quebrem jamais, pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou
está. Jeová Jiré, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em tuas mãos. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais, pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva. Porque na alegria ou na luta eu vou louvar. Quero deixar uma boa tarde aqui para o meu amigo seu Zequinha, Dona Toninho e a toda a família Dias. E a você que nos acompanha aí no bairro da cidade, você que nos acompanha aí no distrito, no interior, que Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em tuas mãos. Atenção! No vídeo que você está prestes a assistir, testemunharemos um encontro entre um sargento da Polícia Militar e um ex-líder de facção criminosa. Em um cenário inesperado, dentro de um presídio, esses dois homens, que em outro momento teriam se enfrentado em um conflito armado para matar ou morrer, Comandante de viatura, eu era um policial de operações especiais. Se nos encontrássemos antes, olha pra mim, já era. Não perdoaria nunca. estão agora unidos pela transformação do Espírito Santo em suas vidas. O senhor é quem, seu Carlos Rocha? Bom, eu sou sargento da Polícia Militar, aposentado. Infelizmente aconteceu uma fatalidade e eu vim parar aqui, né, como preso. E muitas vezes também eu julguei, apontei e estou aqui, na mesma condição de preso, né, apesar de ser um policial militar aposentado. O senhor liderou algum pelotão? A vida toda foi sim. militar? Sempre trabalhei como policial e sempre trabalhei em operações especiais. Sempre fui comandante de viatura, aposentei como primeiro sargento, né, da Polícia Militar, da qual eu me orgulho muito. Infelizmente, devo uma fatalidade e vim parar aqui no cárcere, né, também como preso, do qual eu muito julguei e apontei o meu semelhante. Mas quando eu conheci a palavra de Cristo, né, o Senhor que cura e liberta, hoje em dia me sinto mais calmo, que fui às águas, né, e conheci várias outras pessoas. Você foi batizado hoje, desceu Fui às águas. batizado hoje, né, a Universal veio, trouxe a palavra, eu meditei, fiquei muito relutante, mas eu vi que o caminho, a verdade e a vida é o Cristo, que é falado para todos nós aqui, que hoje em dia, né, estamos aqui. O que o senhor tem para falar do Davidson aqui? David, por exemplo, eu era um policial de operações especiais. Ele, segundo meu treinamento militar, ele era um criminoso. Ele matava e roubava. Se nos encontrássemos antes, olha para mim, já era.
não perdoaria nunca, mas hoje eu o perdoo e digo que peço desculpa e digo que eu te amo em nome de Jesus. Amém. E o senhor, Sr. David? Da mesma forma, até porque quando eu contei um pouco da minha história, resumidamente, história longa, eu fiz parte de vários anos numa facção criminosa, até tive vários confrontos com policiais, né? Inclusive ele até, creio eu, que chegou até o conhecimento dele na época que ele estava nas fronteiras, sobre até acho que o meu vulgo estava aí pedido, né, se encontrasse, né, era Qual morte. era o vulgo dele, seu Carlos? É Falco. Se Era encontrasse Falco. com o E era pra fazer o quê? Se encontrasse com a minha guarnição, o Sargento Rocha não o perdoaria, ele já era. E da mesma forma como a gente andava nessas fronteiras, andava de fuzil, pistola, confiando em arma, e se tivesse um confronto, né, a nossa época teria que matar. Porque nós, o confronto com a polícia, ou ele mata a gente, ou ele, né, a gente matava ele. Então hoje, graças a Deus... Nós falamos em vida. Em vida. Em Cristo Jesus, que liberta... Os dois desceram as águas no mesmo dia. Mesmo dia. No mesmo dia, para a honra e a glória de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero até ressaltar uma coisa aqui, para vocês, para a Universal, que Deus foi tão maravilhoso na minha vida, na vida do seu Carlos. Hoje eu nem chamo ele mais de Rocha, né? Seu Carlos. Falco também ficou para trás, porque esse é um vulgo de quando eu estava no crime. Então, eu quero ressaltar a importância do trabalho dos obreiros da Universal dentro dos presídios. A palavra de Deus um dia chegou lá dentro do pavilhão. Eu estava lá dentro do pavilhão, no meio de que só tinha o crime organizado. Só as lideranças da organização do Estado e do país estavam ali dentro. Quando o senhor, né, o obreiro Olicos, né, se der a permissão de eu falar o seu nome, mas não é para a tua honra, mas para a glória de Deus, quando entrou lá dentro, que trouxe a palavra, eu estava lá dentro, deitado dentro da minha jega, como se diz aqui dentro, e falaram assim, vai entrar um obreiro da Universal. Eu falei, que mané, obreiro o quê? Eu falei, obreiro o quê? Vai trazer a palavra de Deus. Não, se Deus estivesse muito ligando comigo, né, minha mulher não tinha morrido. E lá dentro, Deus tocou no meu coração. E ressalto a importância, né, desse trabalho nos presídios, a importância da direção aqui, que foi liberada a palavra de Deus aqui dentro desse presídio. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a todos, né, aqueles que colaboram com a palavra de Deus dentro da Universal e com a própria Universal. Eu quero agradecer de coração, que hoje começa um novo caminho meu, a minha nova vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. A palavra hoje é gratidão. E em nome de Jesus, eu creio que todos nós podemos viver, não em confronto, mas sempre naquilo que Jesus nos ensinou, a ser manso e humilde de coração. Onde antes havia ódio, rancor e conflito, agora floresce o amor, o perdão e a reconciliação. A festa nos céus. A festa no céu, através desse trabalho da Universal nos presídios. Está aqui um policial militar e um líder de facção. Os dois juntos, abraçados em Cristo Jesus. Tira essa foto aqui. Transformando vidas. Existe alguém que pode e quer mudar a sua vida. É Ele que promete a todos os que creem uma vida abundante. Juntos, neste momento, vamos falar com Deus. É momento da oração. Meu Senhor, amado Deus e glorioso Pai, meu Paizinho querido, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que eu intercedo junto ao meu Senhor por cada vida, por cada ouvinte dessa programação, aonde estiver chegado, Pai, as ondas amigas dessa emissora e essa programação, Momento do Presidiário, Pai. Eu tenho a certeza que chegou a presença do meu Senhor através dessa programação. E que o Senhor, meu Pai, eu tenho a certeza que o Senhor falou ao entendimento dessas pessoas, Pai. Que essa semente plantada nessa tarde não venha se perder. Pai, que essa pessoa venha preparar o terreno que é o seu coração, a sua mente, para que essa semente, Pai, ela venha germinar, ela venha crescer, ela venha dar frutos do Espírito Santo, Pai. Ó, meu Senhor, é isso que eu te peço em favor de cada ouvinte dessa programação. Meu Deus, eu não conheço a vida desses ouvintes, mas o Senhor conhece, Pai. Tua palavra diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nos conhece até mesmo antes de nascermos.
Então, meu Pai, o Senhor sabe o que se passa com cada uma dessas pessoas. Então, envia os teus anjos, meu Pai, em direção a cada uma delas, segundo a necessidade a qual ela está sentindo, Pai. Se é enfermidade, Pai, envia o poder de cura, o poder de libertação. Pai, se é depressão, que seja livre, que seja arrancado esse espírito de depressão, para que essa pessoa seja livre, meu Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós fazemos desse copo com água, meu Pai, a partir do momento dessa consagração, a nossa medicina, a medicina do céu, o nosso remédio, Pai. É esse remédio que eu tomo, eu não tomo nenhum outro remédio, Pai. O Senhor sabe que eu estou falando é verdade. Eu não tomo nenhum outro remédio, o único remédio que eu participo é esse que nós apresentamos ao Senhor em todo dia do domingo, Pai. Desde a primeira reunião até a última reunião da noite. Na programação de rádio, de TV, aonde nós nos apresentamos pregando a Tua palavra, meu Senhor, é consagrada a água aos domingos, Pai. E essa tem sido a nossa medicina, Pai, o nosso medicamento. Pois eu te peço, Pai, consagra, coloca nessa água o Teu poder, a Tua virtude, e que essa pessoa, ao beber dessa água, seja ela curada, seja ela livre de todas as enfermidades, sejam ela física ou espiritual. É isso que eu te peço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Beba da sua água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos ao final de mais um programa, Momento do Presidiário. Se assim Deus permitir, no próximo domingo nós estaremos de volta com mais um programa, Momento do Presidiário. Tchau, tchau, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana, uma semana abençoada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu determino para cada ouvinte dessa programação. No quarto, mais de semana, nada me abala, nada me espanta. Acho que é foda, eu tô mal. Já pensei várias besteiras sem valer a pena. Minha força é maior do que o mal dessa terra. Pensamento negativo, nada me interessa. Renascer a minha fé, preciso sair dessa. De olhos fechados eu falo com Deus.